Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a história de Władysław Szpilman. Imagina um pianista no meio da Segunda Guerra Mundial, vendo seu país sendo invadido, sua família morrendo. Enfim, vou contar a história desse cara que ele entrou para a história. Se você gosta de curiosidades, histórias como essa, então já aproveita aí, já se inscreve aí no canal, já vai deixando o seu joinha e não se esqueça, aproveita e também já ativa as notificações, ativa o sininho para você poder sempre estar recebendo as novidades do canal. Władysław Szpilman nasceu em 5 de dezembro de 1911. Ele estudou música em Varsóvia, na Polônia, entre os anos de 1926 e 1930. Depois disso, ele continuou estudando em Berlim, na Alemanha, até 1933 e depois retornou a Varsóvia para continuar a sua vida. Foi aí que Władysław começou a trabalhar na rádio de Varsóvia como pianista. Esse trabalho ele desempenhou nos anos de 1939, bem no início da guerra. A Alemanha nazista de Hitler invadiu o país dele, fechou a rádio e praticamente segregou todos os judeus, e Władysław Szpilman também era de família judia. A invasão da Polônia foi marcada por conta dos guetos, porque eles pegavam e segregavam todos os judeus em regiões muito apertadas. Imagina que eles peguem ali um bairro da nossa cidade e colocam a cidade inteira lá dentro. Para você ter ideia, eles chegavam a segregar quase meio milhão de pessoas, meio milhão de judeus. E lá as pessoas tinham condições terríveis de vida, né? Elas não tinham basicamente o que comer, não tinham condições sanitárias, as doenças assim, à torta direito, eram condições terríveis. Por conta desse tempo que os judeus começaram a viver nos guetos, Władysław Szpilman também estava lá com sua família, então ele conseguiu um trabalho em um café judeu. Ele começou a trabalhar naquele local para ganhar alguns trocados para sobreviver. Em 1942 começaram a haver as deportações. Os alemães eles encaminhavam parte das pessoas que estavam no gueto para os campos de extermínio. Em um desses envios, Władysław Szpilman e sua família foram então ordenados a irem para o campo de concentração de Treblinka. Quando Szpilman e sua família estavam na fila do trem de deportação, um oficial judeu reconheceu Szpilman porque lembrou dele tocando no café e tocando em outros lugares, lembrou que ele era pianista e então puxou ele e salvou a vida dele, mas infelizmente toda a sua família foi encaminhada para o campo de concentração e morreu. O campo de concentração de Treblinka era tão mortal quanto Auschwitz, os números assim eram altíssimos de mortes naquele local, era praticamente impossível sair vivo de lá. Depois de tudo isso, Władysław Szpilman então voltou para o gueto de Varsóvia e começou a trabalhar com contrabando de armas. A resistência judaica estava juntando armas para poder se levantar e lutar contra os alemães. Então, em 13 de fevereiro de 1943, Szpilman conseguiu fugir do gueto e se abrigou em um prédio nas imediações. Inclusive, gente, nessa luta da resistência judaica, eles acabaram perdendo e foi uma carnificina. Muitos judeus morreram lutando por esse ideal. E no prédio abandonado, então, Szpilman ficou morando durante um ano. Depois disso, ele começou a migrar para outros locais para poder se esconder dos alemães. Em um desses esconderijos, ele foi encontrado por um oficial da Alemanha nazista. Esse oficial era um veterano da Primeira Guerra Mundial condecorado e trabalhava para as Forças Armadas alemãs. Szpilman, quando viu aquele oficial, ele ficou desesperado, não sabia mais o que fazer e ficou imaginando o que de terrível poderia acontecer com ele naquele momento. Lembrando, gente, que ele estava desgastado, cansado, com fome, com tudo que há de ruim, ainda encontrar esse cara nesse momento foi o fim para ele. Então aquele oficial perguntou para ele o que ele fazia da vida e ele disse que era pianista. Então esse oficial chamado William Rosenfeld chamou ele para um outro cômodo e mostrou o piano para ele que ele tocasse. Władysław Szpilman então ficou com muito medo porque ele estava com as mãos atrofiadas, né, muito cansado, praticamente desnutrido, mas mesmo assim ele tocou. E quando ele tocou a música aconteceu algo extraordinário. O oficial alemão ficou encantado pela música de Szpilman e se comprometeu ali a ajudá-lo. Mesmo balançado depois que ele disse que ele era judeu, ele resolveu ajudá-lo mesmo assim e ofereceu suprimentos e um esconderijo muito melhor para ele. Então Szpilman ficou nesse esconderijo até o final da guerra. No decorrer dos anos, só em 1950 Szpilman descobriu quem foi aquele soldado que o ajudou. Inclusive descobriram que esse oficial alemão havia sido preso e condenado a 25 anos e estava em um campo soviético. Os judeus que foram ajudados por ele, além de Szpilman, lutaram para salvar esse homem, mas em 1952 ele foi encontrado morto em um desses campos de trabalho forçado. Com a guerra finalmente encerrada, Władysław Szpilman passou o final da guerra até 1963 fazendo aquilo que ele mais gostava, que era a música, em Varsóvia, na própria rádio. Ele se tornou o diretor do departamento de música da rádio. Mas Szpilman sempre lembrava com muita gratidão que aquele oficial fez por ele, inclusive rendeu homenagens a esse homem ao longo de sua vida. No ano
2000, Władysław Szpilman faleceu com 88 anos de idade. Inclusive rendeu um filme que foi sucesso de bilheteria, ganhou 3 Oscars, que é O Pianista. Inclusive recomendo, assista esse filme é incrível, é maravilhoso. E para você que assistiu esse vídeo até o final, eu super agradeço, eu te convido aqui, deixa um comentário se você já assistiu o filme do Pianista, o que você achou desse filme, se você já conhecia essa história também comenta, e se você não conhecia, me fala o que você achou, me fala se você vai assistir esse filme, vai ser um prazer interagir aqui com vocês, e agradeço mais uma vez, tudo de bom para vocês e tchau, tchau.